Lá pelos meus 20 e poucos anos, eu pegava o turno da madrugada numa loja de conveniência. Daquelas que ficam meio isoladas, abertas a noite toda na saída da cidade. Era um lugar pequeno, umas poucas gôndolas, geladeiras e um balcão. A comida era básica, nada demais. O diferencial era justamente estar aberta 24 horas, o que atraía uma clientela peculiar nas altas horas, gente voltando de festa ou viajantes perdidos. Eu quase sempre ficava sozinho e, sinceramente, gostava da quietude, apesar de tudo. O serviço era tranquilo. Registrar compras, fazer um café, repor uma coisa ou outra. Quando não havia movimento, eu podia ficar na minha. Aquela noite não parecia diferente. Entrei às 10 da noite de uma quarta-feira, rendi o colega do turno anterior. Sem tarefas urgentes, esperava uma noite calma. Preparei a máquina de café, organizei o balcão e esperei. As primeiras horas passaram com um cliente ou outro, mas depois da meia-noite, o silêncio se instalou. Eu estava no pequeno escritório dos fundos, que também servia de estoque olhando o celular. Por volta de 1h30 da manhã, ouvi o ding eletrônico da porta da frente, o som que tocava sempre que alguém entrava. Deixei o celular de lado e fui até a área principal da loja. Mas parei na soleira do escritório assim que pude ver o corredor central. Vazio. Fiquei ali varrendo o lugar com os olhos entre as prateleiras. Ninguém. Dei uma volta rápida, checando atrás das gôndolas mais altas. Absolutamente ninguém. Um riso nervoso escapou. Pensei que talvez o vento ou um inseto tivesse ativado o sensor. Coisa da minha cabeça, murmurei, voltando para o escritório. Nem dei muita bola depois disso. Passados uns 20 minutos, ainda nenhum cliente, nenhuma ligação. Até que ouvi o ding de novo. Desta vez, eu estava totalmente atento. Sabia que tinha ouvido de verdade. Levantei mais devagar. Fui até a loja, mas a confusão voltou. Ninguém. Aproximei-me da porta de vidro. Colei o rosto nela, espiando o estacionamento mal iluminado e a estrada escura além. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Uma ponta de apreensão começou a surgir. Verifiquei o sensor da porta, parecia normal. Fiquei ali perto do balcão por um bom tempo, talvez meia hora, observando a entrada, esperando o som se repetir. Mas nada aconteceu. Concluí que devia ser algum defeito elétrico aleatório. Voltei para os fundos, mas deixei a porta do escritório entreaberta, só por precaução. Era por volta das 3 da manhã, o auge da quietude noturna. E sem aviso, o ding soou pela terceira vez. Desta vez, continuei sentado no escritório, apenas apurando os ouvidos. Nenhum passo, nenhum murmúrio, nada. Por segurança, chamei em voz alta. Olá? Tem alguém aí? Apenas o zumbido baixo das geladeiras respondeu. Balancei a cabeça, agora convencido de que era um problema no sensor da porta, alguma falha irritante. Tentei ignorar a sensação incômoda e voltei a me distrair. Inacreditavelmente, a hora seguinte passou sem um único cliente. O lugar estava morto. Perto das 4h30 da manhã, hora de começar a preparar as coisas para a troca de turno. Fui para o balcão da frente fechar o caixa. Enquanto contava as notas das poucas vendas da noite, uma sensação esquisita tomou conta de mim. Aquela impressão de ter olhos cravados nas minhas costas. Olhava por cima do ombro para a loja vazia, para o vidro escuro da porta refletindo o interior. Tentei me convencer de que era só o cansaço e a noite estranha com os times fantasmas. Estava quase terminando quando ouvi um ruído distinto, um arrastar de pés, seguido por um baque abafado bem perto, atrás da linha do balcão. Virei num rompante. Um arrepio gelado subiu pela espinha. Parado a pouco mais de 1 metro, estava um homem. Vestia roupas escuras de trabalho, sujas, o rosto manchado, e usava um boné puído que sombreava os olhos, mas eu podia ver o brilho febril e fixo neles. Na mão direita, ele segurava um estilete grande, daqueles industriais, com o polegar posicionado sobre a trava da lâmina. Meu ar sumiu. Recuei instintivamente, batendo contra o balcão. Olha, o dinheiro está aqui na gaveta, pode levar tudo, consegui dizer, a voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas deu um passo lento na minha direção, o estilete erguido minimamente. Não era um assalto comum, era algo pior, mais pessoal, mais ameaçador. O balcão era reto. A única saída era passar por ele para chegar à porta.
Vi uma brecha, ameacei ir para um lado e disparei para o outro. Meus pés escorregaram em algo no chão, quase caí, mas me recuperei enquanto ele se lançava. Consegui passar e me joguei contra a porta de vidro, ativando eu mesmo o maldito Ding ao sair. Ouvi o Ding soar de novo quase imediatamente atrás de mim. Ele estava vindo. Corri desesperado pelo pequeno estacionamento em direção à escuridão da estrada. Meu carro estava estacionado do lado da loja, fora de rota. Olhei para trás rapidamente e vi a figura parar na borda da luz do poste do estacionamento, hesitar por um segundo e então recuar para dentro da loja. Continuei correndo pela beira da estrada, ofegante, ligando para a polícia. Eles chegaram em poucos minutos. O homem tinha sumido. A loja estava um pouco revirada perto do balcão e a porta dos fundos, que dava para um beco escuro, estava destrancada. Talvez ele tivesse entrado ou saído por ali. Meu carro estava intacto. A teoria mais provável é que ele tenha se aproveitado dos chimes da porta ou de uma falha real como cobertura. Talvez tenha entrado pelos fundos e esperado o momento certo. Suas intenções continuam sendo um mistério assustador. Nunca o encontraram. Pedi demissão no dia seguinte. Aquele olhar vazio e a lâmina silenciosa eram mais do que eu podia suportar. Faz uns anos isso. Na época, eu dobrava a jornada. Trampo fixo das 9 às 17 horas e entregas de noite e fins de semana para quitar umas dívidas pesadas. Virava fácil umas 30 horas semanais só na moto ou no carro, depois do expediente normal. Naquela noite, comecei depois de jantar lá pelas 7. Até que estava rendendo bem, gorjetas boas. A prudência mandava parar e descansar, mas a necessidade falou mais alto. Continuei rodando, caçando mais pedidos lucrativos. Lá pelas 11h30, o movimento caiu bastante. As últimas entregas tinham sido medianas. Eu queria fechar a noite com uma boa, então fiquei online, esperando algo decente aparecer. Finalmente pintou um valor razoável, uns R$18, por uma corrida de uns 20 minutos. Meio fora da minha área usual, mas quem não arrisca. Aceitei na hora. Peguei o lanche, hambúrguer e fritas, acho, e botei o pé na estrada seguindo o GPS. As ruas foram ficando mais desertas e escuras à medida que eu me afastava do centro. O GPS me guiou por estradas vicinais, entrando numa região que eu conhecia mais por fazendas antigas e terrenos baldios do que por residências. Chequei o endereço no aplicativo umas 2 vezes, parecia correto. A última instrução era virar numa trilha de terra batida, irregular, ladeada por mato alto. Tinha uma placa velha e desbotada de propriedade particular, mas nenhuma cancela ou portão visível. Segui pela trilha, os faróis do carro lutando contra a escuridão densa. Alguns metros adiante, a trilha desembocou numa clareira. Cercada por árvores altas e sombras profundas, não havia sinal de casa. Num canto vi a silhueta de uma estrutura de concreto, talvez a base de um silo antigo, abandonado. Aquilo estava muito errado. Encostei o carro, desliguei o motor e olhei ao redor, tentando entender. Onde estava a casa? Peguei o celular pensando em mandar mensagem quando ele vibrou. Era uma chamada. Do cliente. Atendi. A voz do outro lado era baixa, meio áspera. Disse que estava vendo meu carro ali parado no mapa do aplicativo. Explicou que tinha vindo para um lugar mais afastado para fotografar as estrelas, longe das luzes da cidade, ali perto da base do silo antigo. Pediu se eu podia levar a comida até lá. Disse que eu veria a luz da sua lanterna. Pareceu uma explicação razoável para o lugar ermo e talvez para a gorjeta generosa. Concordei. Desliguei o carro, peguei a sacola com o lanche e saí. A escuridão era quase palpável e precisei da lanterna do celular para enxergar um palmo à frente. Um silêncio pesado pairava no ar, nem grilos eu ouvia. Não havia trilha definida até o silo, então comecei a avançar pelo mato rasteiro que batia nos joelhos. Avistei então uma luzinha amarelada e fraca perto da estrutura de concreto. Uma lanterna. Fui me aproximando com cautela. Nenhum som humano, nenhuma conversa. Cheguei à base do silo.
A lanterna estava no chão, iluminando um pedaço de lona estendido e uma mochila ao lado. Ninguém à vista. Meu coração começou a bater mais forte. Foi quando ouvi um farfalhar no mato alto, logo atrás de mim. Virei-me num susto, o facho da minha lanterna varrendo a escuridão. Captou um movimento rápido, uma silhueta se abaixando, tentando se esconder nas sombras fora do alcance da minha luz. Um calafrio percorreu minha espinha. Entrega para... Chamei, a voz falhando. Vou deixar seu pedido bem aqui. Coloquei a sacola no chão perto da lanterna. A figura se ergueu lentamente do meio do matagal. Estatura mediana, corpo magro, roupas escuras comuns. O rosto continuava na penumbra, difícil de distinguir. Não disse nada de imediato. Apenas ficou ali observando. Senti um perigo iminente, visceral. Sua comida tá aí, já tô de saída, falei, tentando manter a voz firme, e me virei para ir embora. Foi aí que ele falou, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de ameaça. Espera aí, sua gorjeta. Não diminui o passo, pelo contrário. Disparei em direção ao carro. Ouvi passos rápidos me seguindo pelo mato. Alcancei o carro. Minhas mãos tremiam tanto que quase não acertei a chave na ignição. Liguei o motor, engatei a ré e girei o carro bruscamente de volta para a trilha de terra por onde vim. Os faróis varreram o caminho à frente e meu estômago gelou. Um tronco de árvore pesado, grosso, que obviamente não estava ali antes, bloqueava completamente a passagem. Tinha sido arrastado para ali. O pânico tomou conta. Pelo retrovisor, vi a figura emergir da escuridão e parar atrás do tronco, na trilha. Não havia tempo para pensar. Virei o volante com força, saindo da trilha e entrando no mato fechado ao lado, o carro se chocando contra arbustos e galhos, que arranhavam a lataria com violência. Sacolejando, consegui voltar para a trilha logo depois do obstáculo. Pisei fundo no acelerador sem olhar para trás, o coração martelando no peito. Só respirei aliviado quando alcancei o asfalto da estrada principal. Na hora, em choque, decidi não chamar a polícia. O que eu diria? E o cara já teria sumido. No dia seguinte, fuçando notícias locais, descobri que aquela área do silo abandonado era conhecida por invasões e incidentes estranhos e terminantemente proibida para visitação, especialmente à noite. Aquilo só confirmou minha sensação terrível. Eu tinha escapado por pouco de uma armadilha muito bem planejada. Aquele silêncio ameaçador e a saída bloqueada ainda me dão arrepios. Meu posto é numa fortaleza de dados, um lugar híbrido de armazém e escritório pequeno e isolado. Minha função? Vigiar um painel de monitores durante a calada da noite. Se algum sistema cair, minha missão é adentrar as salas de operação, geralmente apenas para um rápido reinício. É um trabalho ridiculamente simples, quase fácil demais. E por ser no turno da noite, sozinho, tenho liberdade quase total desde que mantenha um olho constante no status de tudo. Mas, como você pode imaginar, o tédio aqui é um companheiro constante. Na época do incidente, a ideia de pedir demissão já tinha me assombrado diversas vezes, mas eu resistia. Naquela noite específica, cheguei como sempre às 22 horas. O prédio fica no final de uma estrada longa, com as costas voltadas para uma densa mata. Zero movimento de carros ou pessoas por perto. Estacionei e subi para o escritório. Naquela semana, eu estava imerso numa série da Netflix, devorando episódios durante meus turnos. Após a checagem inicial dos computadores, liguei meu laptop e me perdi na trama. Para contextualizar, falhas nos sistemas durante meu turno são raras. A carga noturna é menor, diminuindo as chances de problemas. Talvez 2 vezes por semana. No máximo, um único sistema precise de atenção, algo que resolvo rapidamente. Acho que tinha assistido uns 2 episódios, umas 2 horas de turno, talvez, quando um alerta piscou no monitor. Um dos sistemas havia perdido a conexão. Pausei a série, levantei e desci as escadas, atravessando múltiplos corredores até chegar ao coração do data center. Uma imensa sala de armazenamento. Prateleiras gigantescas se alinhavam em fileiras por todo o espaço.
A notificação indicava a fileira e a seção exatas. Caminhei pelo corredor designado até o local. Era justamente na última fileira, no canto mais distante. Estranhamente, a causa da falha era óbvia demais. O cabo de alimentação principal estava desconectado, jogado no chão, como se tivesse sido puxado ou simplesmente caído. Aquilo não fazia sentido. Em todos os meus anos ali, nunca vi um cabo pesado daquele se soltar sozinho. Simplesmente não acontece. Ignorei a estranheza, reconectei o cabo e reiniciei o sistema. Tudo voltou ao normal. A única explicação lógica, por mais forçada que parecesse, era que ele tinha, de alguma forma, se soltado gradualmente do soquete com o tempo e a vibração, e calhou de cair naquela noite. Dei uma volta rápida pelos outros corredores, verificando se havia mais alguma coisa fora do lugar, já que estava ali. Então, comecei o caminho de volta pelos corredores em direção ao escritório. Enquanto estava num dos corredores, um som desconhecido quebrou o silêncio. Parecia o baque pesado de uma porta batendo em algum lugar distante. Arrepiante, considerando o silêncio absoluto do prédio. O problema é que eu não conhecia bem o layout do resto do armazém. Se fosse uma porta, eu não saberia qual ou onde. E embora soasse como uma porta, poderia ser qualquer outra coisa. Era um armazém enorme. E às vezes os canos de metal nas paredes estalavam ou produziam baques semelhantes. Só que aquele som específico eu nunca tinha ouvido. Voltei para minha sala. Sentei, chequei os sistemas novamente e retomei minha série. Poucos minutos se passaram, mal tinha avançado uma cena, quando ouvi o que pareciam ser passos rápidos e furtivos no corredor ao lado. Levei um susto. Levantei, abri a porta e olhei pelo corredor. Vazio. Apenas um corredor longo com uma porta no final. Mas o som pareceu vir exatamente de fora da minha sala. Sabendo que não conseguiria me concentrar, decidi investigar. Caminhei até o fim do corredor e abri a porta. Ao olhar para o próximo corredor, vi por uma fração de segundo a porta na outra extremidade se fechando, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Meu coração disparou. Cautelosamente, avancei e abri aquela porta. Ela dava para um corredor com várias portas de escritório. "Tem alguém aí? Olá?" Minha voz ecoou. Dei alguns passos para dentro. O silêncio era opressor. Estariam escondidos em uma daquelas salas? Esse pensamento me gelou. Decidi recuar. Não iria mais adiante naquele corredor. Dei um passo para trás, em direção à porta por onde entrei, mas nesse exato momento, uma das portas de escritório ao meu lado se abriu com violência. Tive apenas um vislumbre de um homem saindo correndo da sala escura antes de me virar e disparar dali. Ouvi seus passos ecoando atrás de mim, enquanto eu corria pelo corredor seguinte e entrava na escadaria. Sem querer arriscar ficar preso, usei a saída de emergência e corri para o estacionamento. Perto do meu carro, liguei para a polícia. Quem quer que estivesse lá dentro não me seguiu pela mesma saída. A polícia chegou rápido e fez uma busca minuciosa, que levou quase meia hora. O homem havia sumido. Provavelmente fugiu por outra saída para a mata atrás do prédio. A presença dele explicava muita coisa. O cabo desconectado mais cedo, no canto da sala, provavelmente foi esbarrado por ele, enquanto se esgueirava. A empresa iniciou uma investigação, revisando câmeras para descobrir como ele entrou e se algo foi roubado. Não recebi muitos detalhes, falta de autorização, mas parece óbvio que seja lá o que ele estivesse fazendo ali, não queria testemunhas, e provavelmente planejava me impedir de estragar seus planos. Como ele faria isso depois de me atrair pelos corredores? Felizmente, não precisei descobrir.